Olá pessoal, mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva, onde eu, professor Wilson, converso agora sobre TDAH e o SNAP-4. O que é SNAP-4? O que é TDAH? TDAH é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, um quadro marcado por 3 sintomas muito particularizados: déficit de atenção, impulsividade e agitação motora, mais presente nos espaços familiares e escolares do que a gente possa imaginar. Representa hoje 8% dos alunos em idade escolar e muito recorrente cada vez mais nos nossos espaços de convivência. Um quadro que, se não tratado, pode trazer diversos prejuízos aí ao desenvolvimento pleno desse adolescente e adulto, tá? O que é o SNAP-4? E que associação tem com o TDAH? O SNAP-4 é uma ficha de avaliação, é um checklist, aplicado especificamente para TDAHs, para se observar sintomas do TDAH presente, como um primeiro elemento de observação para o encaminhamento médico e possível verificação médica para o fechamento do diagnóstico. O SNAP-4 sozinho não fecha o diagnóstico do TDAH, mas ele entra como critério A, que é o primeiro critério para se observar a presença dos sintomas, que será confirmado mais tarde pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil. Então, o SNAP-4 ele é composto pela descrição de 18 sintomas de TDAH, entre os sintomas de desatenção, que são os 9 primeiros itens, e hiperatividade e impulsividade, que são os itens de 10 a 18, os quais devem ser pontuados por pais, por professores, por profissional do atendimento, em uma escala de 4 níveis de gravidade. Na ficha do SNAP-4 tem as 18 perguntas e ao lado de cada pergunta tem nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais. Conforme a observação, você irá marcar um desses 4 itens. A primeira pergunta que vem no SNAP-4 é: não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas. 2. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer. 3. Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele. 4. Não segue instruções até o fim e não termina deveres da escola, tarefas ou obrigações. 5. Tem dificuldades em organizar tarefas e atividades. 6. Evita, não gosta ou não se envolve contra a vontade em atividades que exigem esforço mental produtivo. 7. Perde coisas necessárias para as atividades, seja elas escolares ou de outras atividades. 8. Distrai-se com estímulos externos com facilidade. 9. É esquecido em atividades do dia a dia. 10. Mexe com as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira quando se espera que ele fique mais confortável e quieto. 11. Sai do lugar na sala de aula ou em outras situações ou outros espaços em que se espera que fique sentado. 12. Corre de um lado para o outro ou sobe demais nas coisas em situações onde isso é inapropriado. 13. Tem dificuldade em brincar ou em envolver-se em atividade de lazer de forma calma, ou seja, até brincando ele está ali a 1000 por hora. 14. Não para ou frequentemente está a 1000 por hora. É a chamada agitação psicomotora. 15. Fala em excesso. Muitas vezes nem deixa os outros falar. 16. Responde às perguntas de forma precipitada antes que elas sejam concluídas, terminadas. Isso traz prejuízos, inclusive na escola, porque pode responder a pergunta da prova, da atividade, sem antes concluir ou entender a pergunta. 17. Tem dificuldades em esperar a sua vez, fila, espera em consultório, pode ser uma coisa bem difícil. 18. Interrompe os outros ou se intromete na conversa dos outros, né, no jogo do que o outro está fazendo, atrapalhando, inclusive. Pode ser uma recorrente quando se fala aí de TDAH. Então, esses 18 itens serão observados pelos pais, ou pelo professor, ou por quem atende lá no espaço clínico ou institucional, como o primeiro indicativo para o TDAH, onde você irá marcar ao lado de cada uma das perguntas um desses 4 itens, nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais. A cada pergunta você observa como é que ele se apresenta, só um pouco, nem um pouco,
É muito recorrente isso ou é demais? Então, eu acabo marcando um desses 4 aqui como sendo o indicativo. E você vai ver lá embaixo se, ao somar essas perguntas, se os 9 primeiros itens forem os que marcou-se com mais acentuação enquanto presença, ele pode ser do tipo desatento. E o de 10 a 18, se tiver o mais recorrente enquanto apresentação, ele pode ser do tipo hiperativo impulsivo, tá? Lembrando que pelo menos 6 itens marcados como bastante ou demais, de 1 a 9, existem aí, como eu acabei de falar, sintomas de desatenção que é o esperado, né, numa criança ou adolescente. Então, observar essa questão aí da desatenção, que é um quadro muito comum de se observar enquanto diagnóstico do TDAH em meninas. E às vezes passa despercebido, porque é apenas um déficit de atenção. Pelo menos 6 itens marcados como bastante ou demais de 10 a 18, existe mais sintomas de hiperatividade e impulsividade que o esperado numa criança naquela faixa etária ou adolescente. O questionário SNAP-4 ele é útil para avaliar apenas o primeiro dos critérios, que é o critério A, para se fazer o diagnóstico. Existem outros critérios que também são necessários de se observar. Esse primeiro pode ser feito em casa, pode ser feito nos espaços de atendimento ou na escola. Importante, não se pode fazer o diagnóstico apenas por esse critério. Quais são os outros critérios? Além desse, do SNAP, que você pode observar marcando os sintomas, tem o critério B, que é alguns desses sintomas devem estar presentes antes dos 7 anos de idade, em alguns quadros até antes dos 4 anos de idade. Critério C, existem problemas causados pelos sintomas acima em pelo menos 2 contextos diferentes, ou seja, esses sintomas causam prejuízo com essa criança ou adolescente em 2 ou 3 ambientes diferentes, tem que observar isso. Critério D, há problemas evidentes na vida escolar, social ou familiar em decorrência desses sintomas. E o critério E, se existe um outro problema, por exemplo, depressão, deficiência intelectual ou uma outra condição qualquer, os sintomas não podem ser atribuídos exclusivamente a isso, porque já pode ter que ficar atento aí, porque pode ser uma outra condição que merece uma atenção especial. Então, o SNAP-4 é uma ferramenta primeira, é um checklist inicial para se observar o critério A para o diagnóstico do TDAH, e é muito interessante porque a família pode fazer essa aplicação observando o dia a dia, ou pode responder a esse questionário. O professor, no contexto escolar, pode fazer isso observando como a criança ou adolescente vivencia essas situações no espaço escolar, e lá no atendimento, se ele estiver em atendimento, também se faz isso. Posterior a isso, já é um indicativo para encaminhamento de avaliação neuropediátrica ou psiquiátrica infantil, né, que irá, a partir de outros critérios de investigação, chegar ao fechamento desse diagnóstico, ok? Esse é mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva, e a dica de atividade de hoje é esse recurso, medo, aprenda a enfrentar, que pode ser um recurso interessante para estimulação cognitiva aí de crianças com dificuldades associadas a diversos medos que são recorrentes aí em diversos quadros diagnósticos, especialmente ligado a quadros de ansiedade, TDAH e outras condições aí que merecem um trabalho pontual, né, por parte do profissional para lidar com esse recurso, trabalhando essas questões que são demandas que vão surgindo aí em alguns casos, ok? Eu sou o professor Wilson Cândido e esse é mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva. Em breve, novos vídeos.